Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos na segunda parte do nosso vídeo de exercício sobre lançamento oblíquo no vácuo. Esse é relacionado à nossa frente 1 de mecânica e também estamos trabalhando com o livro 2 que estamos utilizando como material para nossas aulas, tá bom? Na última aula eu peguei alguns livros da nossa lista de exercícios que já se encontra disponível no Drive, então se você caiu aqui de paraquedas ou alguma coisa nesse sentido e está no cursinho, as listas já estão disponíveis no Drive para você fazer. Novamente, é interessante que você faça mais exercícios além da lista. A lista é somente uma recomendação para vocês trabalharem, né? E tem alguns exercícios que exploram um pouco desses conceitos que nós vimos nas nossas aulas, né? Durante as nossas aulas, mas é interessante que vocês façam exercícios além da lista para fixar muito mais o conteúdo, tá bom? Vamos aqui para esse exercício que eu selecionei alguns exercícios da parte vermelha, que é aprofundando cada vez mais o conhecimento. Os exercícios da área azul, como vocês podem ver, eles são no nível de você explorar o conhecimento, né? De você acabar aplicando alguns conceitos que você viu na teoria, e a parte vermelha é uma forma de você revisar isso também e aprofundar um pouquinho mais as nossas contas, os nossos cálculos, tá bom? Esse daqui é da UFSC e ele fala o seguinte: suponha um bombardeiro voando horizontalmente com velocidade vetorial constante. E em certo instante, uma bomba é solta desse avião. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que 1. A bomba cai verticalmente para um observador na Terra. 2. O movimento da bomba pode ser interpretado como sendo composto por dois movimentos, MRUV na vertical e MRU na horizontal. 3. A bomba atingirá o solo exatamente abaixo do avião. 4. A bomba adquire uma aceleração aceleração vertical igual à aceleração da gravidade G. Aí ele fala o seguinte: quais estão corretas, né? Pessoal, esse daqui dá pra gente analisar cada item de maneira individual. Logo aqui, a gente analisando esse primeiro, né? Como que a gente pode interpretar essa questão de cair verticalmente para um observador da Terra? Isso daqui está relacionado ao movimento relativo. Ó, para um observador na Terra, isso daqui está relacionado ao movimento relativo. Quando o avião, seja lá, eu vou tentar desenhar um avião aqui, ó, coisa feia, mas quando o avião está seguindo, né, ele está seguindo aqui com uma velocidade constante v, e ele dropa, né, ele deixa cair um objeto, né, para o avião, em relação ao avião, o objeto vai cair de maneira vertical. Vai cair seguindo o movimento do avião e pegando a velocidade do avião de maneira por inércia. Vai pegar a velocidade do avião em relação à inércia, né? Para um observador que está na Terra, isso já é diferente. O observador que está na Terra, ele vai notar, né, ele vai perceber a composição de dois movimentos. Ele vai observar que a bolinha, no caso, né, ela não vai cair de maneira vertical, e sim ela vai cair de um formato de uma parábola. Ela vai desenhar um semi-arco de parábola. Ela vai descrever uma trajetória que percorra como se fosse um arco, E isso para um observador na Terra, tá bom? Então essa informação aqui, ela é errada. Para um observador na Terra, a bomba ela não vai cair de maneira vertical, ela não vai cair verticalmente. Ela vai ser composta pelos dois movimentos. Vai ser um lançamento, embora o avião esteja lá em cima, ainda será composto pela velocidade em x e também pela velocidade em y. Tá? O número 2 aqui, ó. O movimento da bomba pode ser interpretado como sendo composto por dois movimentos, MRUV na vertical e MRU na horizontal? Sim, ele pode ser considerado assim, justamente pela o início da teoria que eu falei para vocês, e algo que é sempre bom deixar claro é que o nosso movimento de lançamento oblíquo, né, no vácuo, ele vai ser composto por dois movimentos. Ora, vai ser composto por um movimento. Ele vai ser composto por um movimento, uma velocidade em x e uma velocidade em y. E essas duas velocidades estão relacionadas ao ângulo, tanto que para você encontrar
a velocidade em x você trabalha com cosseno, e para você encontrar a velocidade em y você trabalha com cosseno. Desculpa, com o seno. Tá? Lembrando do nosso lançamento, onde nós temos a nossa velocidade inicial, nós temos a decomposição desse vetor em duas vertentes, Vy e Vx. Lembrando que por ser um movimento na vertical, né, nós não podemos desprezar a aceleração. Então o movimento em y ele é acelerado, né, até uma parte do movimento, ou pode ser retardado, dependendo se ele estiver subindo, a aceleração ela vai ser contrária ao movimento, né, ela vai diminuir a velocidade do nosso objeto, mas ainda assim será com a presença da aceleração. E enquanto a velocidade em x ela será constante, ou seja, ela permanecerá com o mesmo valor de velocidade. Então, a 2 aqui está certa. A bomba atingirá o solo exatamente abaixo do avião? Ela atingirá porque ela pegará a mesma velocidade do avião por inércia. E por relação ao que eu falei antes sobre a relação de observador na Terra e o observador no avião, é justamente por causa dessa composição dos dois movimentos. Como ela vai pegar a mesma velocidade por inércia do avião, ela vai percorrer a mesma trajetória que ele e vai cair abaixo do avião. Tem um exercício que eu passei na aula passada que ele fala exatamente disso, né? Ele fala de um avião, acho que é o primeiro ainda que eu resolvi, eu achei interessante pegar para um exercício conceitual para a gente trabalhar essa relação. E ele mostra certinho qual que seria o tipo de movimento que seria esperado em relação ao avião da bomba caindo. E aí tem um movimento que é um arco, tem um movimento que é um arco para frente, um arco mais para trás, e tem a queda da bomba como se fosse a queda livre. É exatamente por isso. A bomba atingirá o solo exatamente abaixo do avião. E o quarto e último, ele fala, a bomba adquire uma aceleração vertical igual à aceleração da gravidade G? Sim, é o que eu falei no item 2 aqui. Por ser uma composição do movimento e a gente não despreza a aceleração da gravidade, né, um movimento acelerado, ela é certa, ela tem a aceleração vertical igual à aceleração da gravidade G. Ok? Então, qual que está correta aqui? É a nossa letra A. Perfeito? Podemos seguir. Esse daqui ele fala o seguinte, ó. É da VUNESP e tá assim. Em um voo horizontal, a 3.000 metros de altitude, com a velocidade de 540 km por hora, um bombardeiro deixa cair uma bomba. Essa explode 15 segundos antes de atingir o solo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da bomba no momento da explosão. E aí ele fala os dados. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vamos antes, ó, como a gente está trabalhando aqui com metro e ele deu a velocidade em quilômetro por hora, vamos transformar isso daqui para uma unidade só. Vamos transformar em relacionado a metro para a gente trabalhar bem com essa com a altitude. Transformar em metro por segundo a velocidade vai ficar bem mais fácil para nós. Como que eu converto quilômetro por hora para metro por segundo? Eu já passei numa aula para vocês lá de mecânica no comecinho das nossas aulas. Quando é de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por uma razão de 3,6. Você divide por um fator de 3,6. Quando é, ó, divisão, ó, você divide. E quando é para metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Tá? Lembrem sempre dessa relação, ela ajuda muito. Então, quando a gente faz aqui a nossa conversão 540 dividido por 3,6, ela dá um valor aproximado de 150 metros por segundo. Tá? Só para a gente ter aqui como base, para a gente conseguir trabalhar tudo na mesma unidade de medida, transformando para metros por segundo, e como já tem metro ali, dá na mesma. Se eu transformasse o metro, a altitude em quilômetro, daria na mesma resultado, tá bom? Mas como ele também deu a aceleração da gravidade em metros por segundo, é bom a gente sempre trabalhar em metros por segundo. Caso ele desse a aceleração em uma outra unidade de medida, seria mais conveniente trabalhar com a mudança dessa unidade, tá bom? Se você vê aqui um fator constante, principalmente a aceleração, que ela está com um termo ao quadrado, ela está em metros por segundo, você tenta converter para metros por segundo.
tá bom? Para evitar dores de cabeça posteriores. E ele fala o seguinte: deixa cair uma bomba e essa explode 15 segundos antes de atingir o solo. Ó, eu vou tentar fazer o desenho aqui. Eu vou colocar como se fosse uma bolinha. Uma bolinha, tá? Aqui a gente tem uma distância de 3.000 metros, tá? E ela foi deixada. E aqui, ó, eu vou colocar como que ela tem a velocidade em x aqui. Lembrando que essa velocidade é a velocidade horizontal do avião, tá? Ela pega a velocidade em x, que é relacionada ao avião, porque a velocidade vertical dela vai ser zero. A velocidade horizontal dela vai permanecer a mesma, tá? Porque vai ser um exercício como se fosse de queda livre. A velocidade inicial dela aqui vai ser a mesma, mas em x, como ela é constante, seguindo do avião, ela pega a velocidade inicial do avião, ela é a mesma, tá bom? 150 metros por segundo. Essa é a velocidade em x, tá? Isso daqui é Vx, ó. Vx. E aí, ó, aqui um ponto, 15 segundos antes, em algum momento desses 3.000 metros, ela explode, tá? Ela vai cair, ela vai seguir a projeção do movimento nas duas componentes, tanto em x quanto em y, e ele quer saber a velocidade do movimento no momento da explosão da nossa bolinha. Primeiro, vamos tentar calcular quanto tempo ela gastaria para cair, né, caso ela não explodisse nesses exatos 15 segundos. Para a gente fazer esse cálculo, a gente faz o seguinte. Lembrando da nossa... Se a gente for trabalhar com o movimento na vertical, trabalhando o movimento na vertical, a velocidade em y inicial é zero, porque ela foi deixada aqui do ponto mais alto. A velocidade inicial em y é zero. A gente sabe a altura, que eu vou colocar aqui, ó, como ΔY igual a 3.000 metros. E a gente não sabe o tempo, que a gente quer saber o tempo para percorrer toda essa altura aqui até chegar ao solo. Então a gente usa a nossa equação do sorvetão, tá? Aquela equação. Eu vou colocar aqui, ó, y é igual a y0 mais v0t mais, vou colocar o t aqui diferente, mais meio de gt quadrado. Tá? Por que ficou mais aqui, pessoal? O nosso exercício que a gente estava fazendo antes ficou menos. Justamente pelo sentido da trajetória. O sentido da nossa trajetória e nossa da bomba está para baixo. Logo, a aceleração ela também é um valor para baixo. Então ela é positiva. Se ela está no sentido da nossa trajetória, ela é positiva, tá bom? Então por isso que fica mais aqui e não menos. Isso é importante a gente estar sempre prestando atenção, porque pode dar um valor negativo, um valor positivo, né? Dá um valor diferente aí do que está no gabarito e você fica confuso e não sabe onde errou. Ó, eu vou passar esse y0 para cá, ele vai subtrair, e fazendo y menos y0 é o nosso ΔY. Então fica ΔY é igual, isso daqui é zero a meio de gt quadrado, tá? Vou para cá aqui, ó. ΔY é 3.000 metros, ó. 3.000 é igual a meio, que multiplica 10 vezes o tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado. Eu divido 10 pelo 2 aqui. Isso aqui fica 5. Eu posso passar o 5 dividido. Fica, ó, 3.000 dividido por 5 igual a t quadrado. T quadrado. Logo, o meu t quadrado... Pessoal, como que eu faço uma divisão por 5? Qualquer número por 5. Lembra disso, ó. É o dobro e eu volto uma casa para a esquerda. Sempre volto uma casa para a esquerda. Então, ó, se é 3.000 dividido por 5, o dobro de 3.000 é 6.000. Quando eu digo voltar uma casa, é você pegar a vírgula e andar para a esquerda uma casa. Então, se eu pego e volto uma casa de 6.000, fica 600. Logo, isso daqui é t quadrado é igual a 600. T vai ser a raiz de 600, que dá um valor aproximado de 24,5, tá? Eu vou apagar aqui. Então,
faça as suas anotações aqui, se você precisar pausa o vídeo, tá? Eu vou pegar aqui, opa, apaga. Então o tempo de queda para uma altura de 3.000 metros, se a bomba não explodisse antes, era de 24,5 segundos. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Tempo de queda, 24,5 segundos. Tá? A partir disso, a gente consegue determinar a velocidade da bomba no exato momento, fazendo simplesmente a variação desses dois tempos. Se a gente tem que o tempo que ela explodiu foi de 15 segundos, e a gente tem o tempo final dela, caso ela não explodisse, a gente tem o tempo exato, né, essa variação de tempo exato para a velocidade no instante da explosão. Então, para esse caso, a gente vai de novo utilizar a velocidade, o movimento na vertical, e a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, Vy é igual a V0y mais gt. Lembrando que V0 é zero, né? E a velocidade final em y vai ser a velocidade no instante desse movimento, no instante em que ela explode. A partir disso, a gente pode fazer assim, ó, Vy é igual a 10, que é a gravidade, né? Fazendo... E o tempo aqui, eu vou abrir com uma variação, né? Fazer uma variação do tempo em que a gente teria que ela... como se ela fosse explodir, né? Se ela caísse normalmente, se ela não explodisse antes. E o tempo que ela explodiu. O tempo que ela demorou para explodir. Fazendo essa variação aqui, a gente tem, ó... Vy é igual a 10 vezes 9,5, 24,5 dividido menos 15 é 9,5. 10 vezes 9,5 é 95 metros por segundo. Essa é a velocidade em y. Tá, pessoal? Não acabou o nosso exercício aí. Ele quer a velocidade da bomba no momento, lembrando que isso daqui é um lançamento oblíquo, a gente tem que considerar as duas componentes, tanto x quanto y. Então, lembrando que isso daqui é um vetor, a gente vai ter que fazer o módulo desse vetor. A velocidade total ao quadrado vai ser a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. Isso daqui é o módulo do nosso vetor. Isso daqui a gente tira por Pitágoras. Lembra disso, tá? Se tiver com alguma dúvida, tem as nossas aulas de vetores e as nossas aulas também de gráfico que trabalham um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, v ao quadrado, a gente não sabe. A gente sabe que a velocidade em x ao quadrado é 150. A gente sabe que Vy ao quadrado é 95 ao quadrado, né? Fazendo, isso daqui vai ser a raiz de 150 ao quadrado mais 95 ao quadrado. E isso daqui dá um valor aproximado de 177 metros por segundo. Tá bom? Esse é o nosso resultado final para esse exercício. Essa é a velocidade da bomba no instante da explosão. Ok? Lembrando sempre que é a composição desses dois movimentos. Perfeito? Partindo. Esse outro exercício também é um exercício da VUNESP. Ele parece grande, ele tem um gráfico, tem escalas e pode parecer difícil se você olhar de primeira e acabar desistindo. Mas dê uma chance e você vai ver que ele é bem tranquilo, bem fácil. Ok? Uma pequena esfera é lançada horizontalmente do alto de um edifício com velocidade v0. A figura a seguir mostra a velocidade v da esfera no ponto P da trajetória. T segundos depois do lançamento, após o lançamento. E a escala utilizada para representar esse vetor, as linhas verticais do quadriculado são paralelas à direção do vetor, a aceleração da gravidade. Ele fala o seguinte: considerando que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência oferecida pelo ar, determine a partir da figura o módulo de V0. Pessoal, a partir desse momento aqui, ó, a gente usa essa escala a nosso favor. Um quadradinho, né, uma linha, tanto para a direita quanto para baixo, quanto para cima, um quadradinho é 5 metros por segundo. Então, se a gente pegar esse nosso vetor aqui, ó, e contar o número de linhas para fechar o nosso paralelogramo, ó, vamos fechar, ó.
fecha o nosso paralelogramo, ó. Percebam, ó, isso daqui é o vetor nosso, esse daqui também é um vetor nosso. Esse V é resultante da componente em x e aqui é em y, Vx e Vy. Lembra disso, não deixa de ser um lançamento oblíquo, tá? A partir disso daí, a gente consegue extrair a nossa velocidade. A velocidade aqui embaixo, em y, se a gente for contar o número de casinhas, vai ser 1, 2, 3. Então, a velocidade em y, nesse instante P, nesse ponto P, vai ser de 15 metros por segundo. E a velocidade em x? Ora, a velocidade em x eu conto 1, 2. Vai ser 10 metros por segundo. Lembrando que cada unidade aqui é 5 metros por segundo. Esse daqui é a nossa velocidade. Ele pergunta o seguinte: qual que é o módulo de V0? Um módulo de V0, o módulo da velocidade inicial. Se é o módulo de V0, é no instante em que ela parte aqui do movimento. No instante que ela parte do movimento, pessoal, a gente lembra do nosso outro exercício da bomba. V0y é 0. Logo, o módulo, né, o V0 ao quadrado vai ser somente V0x ao quadrado, né? Corta raiz com raiz aqui, quadrado com quadrado, então V0 vai ser igual a V0x. E qual que é o nosso V0x que é constante, não muda? É 10 metros por segundo. Perfeito? Legal, mole essa daqui, olha, uma questão facinho pra gente, tá? Sem grilo. Agora ele pergunta, o instante t em que a esfera passa pelo ponto P. Ora, o instante, a gente consegue extrair a velocidade, né? o tempo em que a bolinha passa por esse instante desse ponto P aqui. A gente consegue extrair essa resposta pela nossa equaçãozinha da velocidade vertical, porque aqui na vertical, depois do ponto inicial, do ponto zero, há sim velocidade vertical. A gente não pode desconsiderar isso, tá? Ela só vai ser zero no instante zero aqui, porque partiu do início. Perfeito? A partir disso, nós temos Vy é igual a V0y mais gt. Lembrando que a aceleração está a favor do movimento, o sentido do movimento. Tá bom? Vy, a gente sabe que é 15, tá? Porque a nossa velocidade nesse instante. V0 a gente sabe que é 0. Qual que é a gravidade? A gravidade é 10 e o tempo é o que ele quer. Fazendo 15 dividido por 10, a gente tem o nosso valor do tempo e o nosso tempo é de 1,5 segundos. Legal, pessoal. A gente fez esse exercício em menos de, sei lá, 3 minutos. Tranquilo, ele parece grande, ele joga uma escala assim, mas é tudo interpretação, tá? A física acabou, é só mais umas continhas para você resolver, para você entender, orientação, perfeito? Tá? Eu vou tentar fazer sempre 2 vídeos de exercícios para a gente conseguir trabalhar bastante eles, para vocês conseguirem trabalhar bastante e tirarem suas dúvidas. Não só fiquem presos ao exercício se você tem dúvida. Mande mensagem para mim, para os outros professores, caso tenha mais afinidade com eles. E a gente sempre vai estar resolvendo e batendo um papo com vocês para sempre entender onde a gente está, às vezes, faltando em explicar, sabe? Para a gente ter sempre um feedback de vocês. É muito importante que vocês falem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A nossa próxima aula vai ser referente ao capítulo 8. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, tenham bons estudos. E até a próxima.